informação mesmo, né, para o empresariado de forma geral, assim, né? Bacana. É bem legal lá o canal dele, depois vocês dão uma olhada lá. Depois a gente coloca ele ali também no chat, né? No chat ali, Charles, para o pessoal acompanhar lá também, né? Ah, tá bom. Uhum. Vamos aguardando o pessoal entrar aí, e a gente faz essa... Ó, o Freitas aí, ó, meu Galvão preferido. Charles estava sumido, hein, Charles? Que bom te ver aí, meu amigo, né? E aí, tá joia? Tudo na paz, e você? Tudo tranquilo. Muito Boa bom. noite aí, pessoal. Seja bem-vindo todo mundo aí. Entrando aí. Gil, muito bem. Danielzão aí. Boa tarde, pessoal. Ô, Gil, beleza? Tudo bom, cara? Você sempre bonitão, hein, cara? É o boné que ajuda. Você não abandona esse bonézão aí, né? O boné acabou. E o nosso CBRD vai ter esse ano de novo, cara? Tem que ter, cara, nem que seja dezembro. Então, eu tô meio achando que não vai dar, viu? Porque... É complicado, né? Se não tiver vacina, não tem como, né? Acho que não vai ter como. Eu tô organizando para fazer um online. Uhum. Tô conversando com os palestrantes. Acho que vai rolar um online. Bacana. Marcelo Ramos, meu amigo. Pessoal, bem-vindo aí. Hoje tem bastante sulista aí, ó. Marco, Marcelo. Você também é do Sul, né, Gil? Sou do Sudeste, sou de São Paulo. Ah, muito bem. Dá para ver pelos casacos, né? É verdade. O Renes está na empresa hoje? Oi? Está na empresa? Esse fundo seu aí? Eu botei essa placa aí. Ah, chique. Chique. A Start Payment. Estamos tentando lutar aí no mercado, viu, Daniel? Mas eu vou te contar um negócio. Para Juninho, iniciante, o mercado está meio difícil, rapaz. Não, você não é iniciante em nada. Ensaiando. Eu tive aí em Tatuí há 2 finais de semana, fui para um rancho aí comemorar o aniversário do meu menino. Eu quase liguei para você mandar o chopp lá, rapaz. Não, falasse comigo. Olha, não sei nem se pode falar isso, mas eu não estou ligando para esse negócio de quarentena, não, cara. Cansei. Eu tive que ir lá no Copper Valley, não, COP, né, lá, tarde lá. Renato, na hora que puder, aí você fala que a gente vai iniciando me aí. mande aí o usuário e senha do YouTube lá. Eu te pedi lá no... Eu não vi, não. Pedi lá no... Deixa eu te encaminhar. Ele tá conectando com o meu lá. Se você clicar lá em cima, lá tem a opção de trocar conta, não tem, não? Eu troquei, mas ele tá conectado com o meu, né? Então, ele... Então, eu não me recordo como é que... Deixa eu olhar aqui que eu já te falo. Você quer que... Vamos começar, Renes. Depois eu subo. Tá gravando aqui. Tá normal. Tá bom. Depois eu subo ele, tá? Beleza. A sala tá normal, tá tranquila a sala. Se você quiser começar, pode...
O Anderson parece estar com problema de som aí. Está ouvindo, Anderson? Depois você fala ali, por favor, porque para nós está normal aqui o som. A gente se conectar e conectar, talvez possa resolver, né? Bem, pessoal, muito obrigado aí pela presença, né? Nós temos um tema hoje aí muito bacana. Já há algum tempo a gente tem feito aí esses encontros, né? E tem alguns que já estão sempre aí conosco, apoiando e ajudando a gente nessa discussão e batendo esse papo, né? Então, primeiramente, muito obrigado aí a todos pela oportunidade da gente estar junto aí. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, né, que é o Pronamp, como que está sendo, acredito que muitos, né, já tenham recebido aí talvez a cartinha, talvez tenha até pego já esse crédito, mas tem aí muitas pessoas tendo dificuldade para acessar ele, né? E o Charles é um contabilista que participa de um mesmo grupo que eu, e há um tempo atrás eu vi o trabalho dele. Ele sempre faz um trabalho muito bacana, tem um canal no YouTube onde que está sempre trazendo novidades, e a gente estava precisando aí como software, como empresário, compreender um pouquinho aí da dinâmica, né, do Pronamp. E aí convidei ele aí para a gente poder bater esse papo. Então, Charles, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? E aí gostaríamos que você pudesse iniciar aí esse bate-papo conosco, e aí podemos trazendo ali, ir nos trazendo ali no chat alguma dúvida, algum tema ali, que depois a gente possa ir perguntando e questionando aqui para o Charles, e assim a gente vai interagindo e trazendo esclarecimento desse tema aí, tá ok? Bem, o Charles, por gentileza, a palavra está contigo. Obrigado, Renzi, obrigado pelo convite aí. A gente se falou por um intervalo curto de tempo, mas aí já deu para entender a dinâmica aí do nosso trabalho, enfim, e a necessidade realmente que as pessoas estão passando, né? Os empreendedores hoje no país é uma situação que a gente nunca viveu antes. Então, cada um dentro da sua área de atuação aí está vivendo coisas novas. Isso tem trazido desafios aí constantes. Bom, na nossa área especificamente, que é a área de contabilidade, a gente sofreu aí uma enxurrada de MP aí que foi feita justamente com essas mudanças todas, né? E a gente tentou absorver o máximo aqui, o pessoal, a equipe, para poder transmitir isso para os nossos clientes também. E uma das MPs que agora já é lei é a do Pronamp, né? Dentre outros que surgiram aí no decorrer dessa pandemia, e várias MPs mudando, muita coisa mudando a realidade da vida cotidiana nossa e também a realidade das nossas empresas, e trazendo desafios aí nunca vistos aí. Mas é o que a gente sempre conversa às vezes com clientes, é que os maiores tempos, né, os tempos mais difíceis, os tempos das maiores criações da humanidade são tempos difíceis, não foram tempos fáceis, né? Hoje a gente dá um nome mais confortável, que é a zona de conforto. Então, hoje todo mundo está fora dela. Mas aonde você vê situações sendo criadas, desafios sendo vencidos, enfim. É nessa situação que o ser humano começa a ser mais criativo, né? Começa a produzir mais e agregar valor aí tanto para a sociedade. Bom, você acha que a gente já começa explanando um pouquinho do Pronamp e aí depois a gente vai para o final nas perguntas, é isso, né? Isso, se você puder, nós temos acompanhado aí, inclusive até nos nossos grupos ali, que tem muitas pessoas que receberam a carta, mas encontram uma barreira ali no banco. Então, fique à vontade aí para poder
explorar o tema e depois a gente tenta ali trazer alguns pontos ali, algumas dúvidas que temos encontrado, e aí se você puder explorar, e oportunamente, já que você comentou, entre outros temas, de repente a gente pudesse fazer ali também um paralelo com alguma outra situação tributária ou fiscal que seja oportuno também, a gente aproveitando aí a sua presença. Claro, claro. Bom, eu vou começar a falar então, vou explanar rápido, eu acho que a gente já está vivendo, não sei que estágio que está cada empreendedor aí no Pronamp, se já pediu, já está no meio do processo ou está no final, enfim. Vou fazer um panorama geral e depois nas perguntas a gente provavelmente vai esclarecer muito mais e aí vai entender bem o processo aí, em qual fase cada um está. Bom, o Pronamp, na verdade, ele é uma linha de crédito do governo federal, né? Inicialmente ele foi criado pelo fundo FGO, onde 85% desse fundo seria custeado pelo Estado e 15% pelos bancos. Então, agora é 100% fundo estatal. Então, não tem nada do banco. O banco é apenas um canal. Está dando umas picotadinhas aí no seu áudio? Tá. E, como eu estava falando, com relação ao fundo, agora ele é 100% estatal, né? Inicialmente ele estava sendo custeado 15% dos bancos e agora ele é 100% fundo estatal. Bom, os bancos agora são só um canal de repasse desse fundo ao empreendedor, né? Então, não há nenhuma participação dos bancos que eu tenho mais conhecimento, tá? E a Caixa Econômica e Banco do Brasil, tá? E também não há o porquê dos bancos financiar alguma parte, sendo que esse fundo é integral vindo do governo federal. Tá? A lei do Pronamp, eu vou passar ela rapidamente aqui, alguns pontos principais, tá? Porque eu não vou ler tudo isso aqui, eu vou pegar os pontos mais importantes aqui, que realmente vai trazer para o nosso cunho mais prático. Para conseguir a linha de crédito Pronamp, o que os bancos estão avaliando? Faturamento de 2019. É aquele faturamento fiscal. Você está no Simples Nacional, aquele faturamento que você declara no PGDAS. Você fala, não, mas o faturamento da empresa é muito maior que o fiscal. Inicialmente, os bancos estão olhando isso. Em conjunto com isso, a Receita está validando esse faturamento, essa receita, através de um hash code, que vai lá no ambiente da Receita Federal, no ECAC. Tá? Então, com essa validação, onde o empresário, o empreendedor, ele informa o faturamento através do PGDAS e Simples Nacional, ele valida juntamente com a Receita e alguns documentos a mais ali para poder realmente validar esse crédito. Tá? Inicialmente, vou falar um pouquinho mais da Caixa, tá? Depois a gente troca ideia dos outros bancos, mas da Caixa, alguns correntistas, clientes aqui do escritório, eles têm conta na Caixa e conta no Banco do Brasil. Tá? Nesses bancos estatais, automaticamente no site, inicialmente a Caixa está mais avançada nisso, né? Foi, eu acho, um dos primeiros bancos a conceder esse crédito aí do Pronamp. Tá? Então, somente você entra na página. Me permita, desculpa, tá picotando, tem hora que está ficando um pouquinho ilegível a compreensão. Deixa eu mexer no áudio um pouquinho aí. Alô, tá me vendo aí? Agora parece que ficou melhor. Tá. Então, vamos lá. Aí a Receita, ela valida esse faturamento das empresas através de um hash code. Ela manda esse código e também onde a Receita vai confrontar o que o empresário, o que a empresa tem de faturamento com o que foi declarado, tá?
Qual que é a base para o empréstimo? É 30% desse faturamento de 2019, tá? Pode ser concedido como crédito. Um ponto interessante é que a lei também fala dos 50% sobre capital social. Mas os bancos não estão nem tocando muito nesse assunto. Pelo menos os bancos que eu tenho tido acesso, eles estão direcionando para o faturamento. Mas a lei, ela menciona ali um ou outro que for mais vantajoso. Então, em alguns casos, essa empresa pode ter vantagem em pegar um empréstimo pelo capital social. Claro que hoje a realidade das empresas, a gente vê que geralmente as empresas têm um capital social muito baixo, pelo menos as micro e pequenas empresas, né? Então, isso não seria interessante. Há algumas exceções onde o capital social é um pouco mais alto, que pode ser interessante pegar pelo capital social em vez do faturamento, tá? Mas, regra geral, está sendo 30% do faturamento de 2019, tá? Outra questão que a lei menciona é com relação a manter o pessoal, né? Manter os empregos. Bom, a lei, ela direciona que no momento da contratação do crédito, você tem que manter o número de funcionários que você tem até o 60º mês da última parcela. Bom, a gente está falando aqui no prazo do Pronamp de 36, 60, vai para 38 meses, e você vai manter esse número de funcionários. Uma dúvida muito comum que às vezes as pessoas me perguntam até no canal, mas eu não posso demitir então, pessoal? Claro, pode fazer a manutenção e o teu ciclo de empresa normal, entre admissões e demissões, só que no final desse prazo você tem que manter esse número de funcionários. Digamos que você tem 10. Vou demitir 2, contrato mais 2 e vou fazendo esse entrada e saída, que no final desse 60º mês aí eu tenho mantido essa média de funcionário aí que a lei determina, tá? Agora, como eles vão fiscalizar isso? Aí não sei. É um ponto aí de... Claro que tem meios, tá? Depois a gente pode entrar mais em detalhe, tem como, mas é um pouco mais difícil eles olharem isso aí, tá? Existem algumas vedações que eu vejo pouca gente falando, tá? Mas isso está expresso na lei, que é a vedação ao crédito, se a empresa possuir, tá? Condenação relacionada a trabalho em condições análogas a escravo ou trabalho infantil, tá? Se tiver isso, então não adianta nem tentar o Pronamp, que isso já está vedado, já você não vai conseguir com relação a isso, tá? Ponto importante aqui também é com relação ao prazo, 36 meses, tá? Com 8 de carência. Essa carência, inicialmente, na lei, ela foi retirada pelo veto do presidente. E automaticamente isso depois foi colocado até pelos bancos, tá? Então essa carência, ela existe na prática e está sendo praticada mesmo já nos contratos atuais. A taxa aqui é 1,25, tá? Com indexador da Selic. Quando surgiu, na verdade, a lei do Pronamp, a Selic estava em 3%, né? Agora houve uma queda para 2,25%. Então, a gente fala aí numa taxa anual de 3,5% ao ano, tá? Seguindo um pouco mais aqui. Com relação à garantia, né? É uma dúvida bem comum também. Mas e a garantia? Eu vou ter que dar casa, carro, eu já não tenho nada, estamos na pandemia, está todo mundo lascado, como é que dá garantia? A lei, ela tem um parágrafo que trata justamente da garantia, mas isso ficou com o aval dos sócios. Aquele aval onde se assina, onde a empresa é uma pessoa jurídica, tá? E avalizada pelos sócios. Se a empresa não pagar, os sócios vão ser responsáveis por essa dívida. Então, não se fala em garantia de bens imóveis, nada disso. Até a lei fala de 100% do valor em garantia, ou até 150% aí, podendo alcançar 150% do valor contratado e mais acréscimo. Enfim. Isso é o aval dos sócios agora. Vamos seguindo mais um pouco aqui. Tá? É isso aí. Tá? Acho que os pontos importantes aí com relação à lei é isso. Para não ficar muito também cansativo, ficar lendo lei aqui, eu acho que não vai ser tão produtivo.
Ô Charles, uma pergunta para você. Esse dinheiro, acho que no Brasil nunca teve uma oferta de dinheiro tão barata, tão boa, vamos dizer assim, né? Então, todo mundo que conseguir pegar, vai pegar, vai usar esse dinheiro. Mas o empresário, ele pode usar esse dinheiro para quitar um outro financiamento que ele tenha, por exemplo, ele comprou um imóvel e ele pode, de repente, estar pagando 2% ao mês, né, naquele financiamento. Ele pode usar esse dinheiro do programa para quitar esse financiamento, por exemplo? Tem algum bloqueio aí da onde vai ser aplicado esse dinheiro? Ô Daniel, a lei não menciona nada com relação, ela só fala para manutenção do capital de giro e pagamento de folha de salário, né? Então, ela não faz, assim, uma vedação expressa, mas seria para manutenção, isso é um entendimento meu da legislação, seria para manutenção da empresa. Então, tudo que você usar para capital de giro, folha de salário, para manutenção da empresa, eu acredito que não teria nenhum problema com relação a isso. E até a troca de dívida que você falou também seria possível dentro da manutenção da empresa, tá? Compra de veículo é considerado investimento? Na pessoa jurídica? Sim, usar o Pronamp para comprar, por exemplo, carro para empresa, para vendedor, para executivo, coisas desse tipo. Não tem nenhuma vedação quanto a isso, mas assim, vou te dar um exemplo. Você é o xará aí, né, Charles? Então, vou ver se eu consigo te dar um exemplo que você entenda bem. Digamos que você é uma locadora de veículo, por exemplo, que é a tua atividade, e obviamente você vai o teu produto, trocar de carro e tal. Agora, se você tem um segmento de atividade onde não está muito correlacionado com a atividade fim, Ô, Charles, esse bem vai estar dentro da empresa. Mas isso, sim, pode falar ainda. Desculpe, você podia repetir a frase aí? Não ficou embaralhada aí. Tá? Ficou criptografada. Tá. No final ali. Não, o que eu estava falando é com relação a utilizar a compra do bem, do veículo para a empresa. Se pode usar o crédito do Pronamp para compra de veículo. Bom, se estiver relacionado à atividade fim da empresa, não vejo nenhum problema. Tá? Se não estiver ainda assim, a lei não faz vedação a isso. Ela fala da manutenção de capital de giro, folha de salário e a sobrevivência da empresa. Tá? Claro que se a atividade fim é a atividade que sustenta a rotatividade da empresa, é interessante que esse recurso venha justamente suprir isso e não, digamos assim, uma atividade não essencial, uma atividade secundária, tá? Que perderia o sentido do fundo, justamente, que ele vem para socorrer a engrenagem principal da empresa, né? E não atividades secundárias. Então, só ficar atento para isso, tá? Na prática, vai ser praticamente impossível do governo rastrear isso, né? Porque o dinheiro cai em conta, né? Ele vai misturar com o dinheiro da própria empresa, assim, fica muito difícil saber se você está comprando alguma coisa. Até o Marco Paulo colocou um comentário interessante aqui, que eles vão olhar com muito maus olhos se você estiver usando esse dinheiro para pessoa física, né? O cara está investindo em algo pessoal dele e não da empresa. Aí sim, acho que geraria muita atenção do governo. Daniel, tem essa situação que também é uma proibição da lei, justamente a distribuição de lucro ou de dividendos dentro da empresa. Então, a lei já menciona que há essa vedação na distribuição de lucro. Por exemplo, você pega 100 mil do Pronamp, e aí no final do exercício você tem 100 mil de lucro na sua empresa e você distribui. Então, na verdade, se a gente for parar para pensar, a sua empresa não teve 100 mil, zero. Esse 100 mil foi o recurso que veio injetado do Pronamp
fez ela ter esse resultado. Claro que esse é um exemplo bem simplório, porque isso você pode girar o teu negócio, o teu estoque, enfim, a tua produção, e comprovar para a Receita que, na verdade, aquele lucro distribuído não seria 100 mil. Mas muito cuidado. Então, você teria que ter uma sobra ali para distribuir com tranquilidade. Seria, não, eu tenho um lucro de 200 mil. Bom, então que seja 100 mil do recurso do Pronamp, e os outros 100 mil eu vou distribuir para os sócios, que não é esse recurso, tá? Não casa a distribuição do recurso para os sócios, tá? Ficaria mais seguro, tá? O Charles, hoje tem algumas empresas, né, que nós visualizamos isso aqui, que estão com dificuldade estão encontrando respostas que estão dificultando o acesso ao crédito, né? Então, na sua experiência, isso está, por exemplo, a pessoa recebeu a carta. Se ela recebeu a carta, a gente compreende que ela tem direito, né? Se ela recebeu ali aquele comunicado, a gente compreende que ela tem direito. E aí, quando ela vai procurar acessar esse crédito, ela tem esse distanciamento. Qual que é a defesa que essa pessoa tem para poder quebrar essa barreira? Se tem algum lugar que ela possa reclamar, falar, olha, o crédito está liberado para mim, mas o Itaú não quer liberar, né? Tem algo assim, sabe, que mais palpável? Primeiramente, a empresa ela tem que cumprir e se enquadrar nos requisitos aí do Pronamp, né? Então, se ela tem esse enquadramento e ela tem faturamento, tá, em 2019, cumpre todos os requisitos na lei ali certinho, ela pode perguntar por que o banco deu essa negativa, tá? Banco, eu sempre falo, o banco ele faz papel de banco sempre, né? Então, quando foi solicitado esses empréstimos, vou pegar o exemplo da Caixa. A Caixa cobrou uma TAC, né? A TAC, a tarifa de atualização ou TARC. Tá? Não fazia nenhum sentido cobrar essa tarifa dessas pessoas que tentaram esse empréstimo. E também foram propostos, pelo menos a informação que chegou até a gente, produtos do banco. Então, o banco continuou fazendo papel de banco. Então, você não é obrigado a aceitar nenhum produto e nem pagar nenhuma taxa. E o próprio IOF, a gente tem decreto federal também, nesse período de pandemia, que não se paga IOF. Quando você faz o custo efetivo lá no contrato, você assina, tem que ser realmente os 3,5. Tem que ser 1,25 mais o indexador da Selic. Mais nada. Tanto é que essa taxa, chamada de TAC, alguns conhecem como TARC também, a própria Caixa Econômica, ela voltou atrás, ela tem um pronunciamento, ela voltou atrás, falou para os novos contratos, não vai cobrar mais essa taxa, e isso ficou muito feio para ela, e os contratos que já foram assinados serão devolvidas essas taxas, tá? Até o cliente, na hora que chegou lá, falou, poxa, eu vou ter que pagar essa taxa aqui, não tem jeito e tal, porque inicialmente, como a gente estava falando, o fundo é 100% federal, o banco não tem por que cobrar essa taxa, né? Ainda mais falando de um banco estatal como Caixa e Banco do Brasil, né? E eu não sei se os outros bancos privados aí, que estão um pouco mais atrás ali, em relação ao time, tá? Não atrás de nível de banco, não é isso? Atrás da linha de crédito, não sei se eles estariam cobrando essa tarifa aí. Mas a Caixa até publicou no site oficial dela que realmente ela vai devolver e não vai cobrar mais isso. Bom, respondendo mais especificamente a sua pergunta, entender o porquê da negativa do banco. Às vezes o banco, ele negativa por uma restrição, tanto na PJ ou na pessoa física. Aí você vai me perguntar, isso está expresso na lei? Não está expresso na lei nenhum. Aí alguns bancos, mas só que os bancos também não deixam isso muito claro, né? Por que da negativa? Então, o empreendedor que teve essa negativa, ele tem que pedir qual o motivo que foi negado esse crédito.
tá? Depois ser apurado. Ah, não, faltou informar a PGDA, faltou o código da receita, faltou documentação, faltou imposto de renda do sócio, faltou isso, faltou aquilo, mas o banco tem que especificar por que foi negado esse crédito a essa empresa que está pleiteando o Pronamp. E não pode vir com uma conversa muito vaga, né? Ah, não, o crédito ainda não chegou, é essas histórias que a gente ouve, que chega para a gente. Ah, não está liberado, o gerente nem sabe disso. Ah, não chegou aqui ainda. Ah, ou até alguns casos que chegaram já, não, o crédito já acabou. Essa linha já acabou. E eu olhei agora na matéria aqui da Caixa, também no site, a Caixa fez, ela falou que já ultrapassa 5 bilhões de crédito às microempresas e as empresas de pequeno porte nas suas linhas de crédito liberado. Então, esse fundo ele vai para uma outra fase, né? A fase inicial que ele começou foi com as MEs, com as microempresas, ele parte agora para as empresas de pequeno porte. Bom, deve estar perguntando, mas e o MEI? Cadê o MEI nessa história? Porque, na verdade, seria o MEI, microempresa e empresa de pequeno porte. Os bancos, como sempre, tá? Essa é a experiência que a gente tem aqui de quem é MEI. Os MEIs são esquecidos pelos bancos, tá? Então, em nenhum momento aqui eu vi nenhum banco que tenha fornecido essa linha de crédito para MEI. Pelo menos não tenho conhecimento. Se alguém tiver, por favor, até compartilhe, porque isso vai ser um achado, né, dentro do que a gente está vendo para essa linha de crédito do Pronamp. Carlos, é uma dúvida. Siga lá, Roberto. Vamos lá. Eu não sou correntista nem do Banco do Brasil, nem da Caixa, né? A gente tem uma empresa, só tem Santander e Bradesco. Assim que saiu, no outro dia chegou a carta para a gente e a gente tem tentado via meios digitais, tanto Caixa Econômica quanto o Banco do Brasil, e sempre dizendo que não tem liberação de crédito para esse CNPJ ainda. Eu tenho pensado em ir nos bancos públicos, né? Mas o primeiro banco público que eu liguei, disseram que tinha abrir conta, pererei, parará. Surgiu o boato que os bancos privados começariam a liberar isso na segunda quinzena do mês de julho. Aí eu estava meio que esperando para ver o que ia acontecer, pela minha relação que eu tenho com o Bradesco já há 20 anos. Mas, por experiência, hoje, o que é que já está saindo? Só nos bancos públicos, banco privado já estão fazendo. O ideal realmente é eu tentar abrir uma conta no Banco do Nordeste, que eu sou aqui de Fortaleza, né? Ou já ir direto nos bancos privados que já têm relação. Na verdade, eu estou buscando mais por experiência sua. É melhor eu tentar abrir conta logo na Caixa, no Banco do Brasil, e tentar isso lá, ou procurar uma relação com meus bancos. Porque os bancos privados, eles são sempre um pouco mais complicados com relação à linha de crédito. Mesmo eu, que já sou correntista do Bradesco há 20 anos, os caras, todas as vezes que vão liberar crédito para a gente, como é empresa de serviço, a maioria aqui é software, a gente não tem patrimônio. Às vezes a gente tem uma sede, um bocado de computador, e o patrimônio da gente é contrato, software, e o que está dentro da cabeça da gente. Então, bancos... Roberto, mas banco, como você fala, banco faz papel de banco, né? Agora, vai depender muito do seu time aí, tá? De recurso do teu fluxo de caixa, porque a informação que a gente tem iniciar primeiramente a Caixa, Banco do Brasil, parece que Itaú também está um dos primeiros privados que a gente tem notícia, já está bem avançado, mas a ideia é que os próximos bancos também venham a entrar na linha de crédito do Pronamp. Só que a lei, ela diz o seguinte, o banco deve aderir. Então, só essa frasezinha aqui, ela me chama um pouco a atenção, porque o banco, ele tem que fazer essa adesão a esse crédito e passar a linha de crédito. O banco fala, não, eu não quero, o banco não é obrigado a fazer, né? Então, por isso que eu acho que nem todos os bancos que estão citados na lei do Pronamp vão aderir a esse crédito. Claro, só se ele vê alguma oportunidade para o negócio dele de estar fornecendo para os clientes dele essa linha de crédito, né? Se não, talvez algum banco não ache interessante aderir ao crédito. Bom, aí você fala, mas será que eu devo esperar? Eu vou para os bancos que já estão oferecendo crédito. Bom, o teu fluxo de caixa vai direcionar isso. Se você acha que tem um bom relacionamento com o seu banco e o teu gerente fala, não, a gente vai ter essa linha de crédito, então talvez seja interessante você esperar, porque você já está dentro da casa, aí você vai ter
já tem um relacionamento com o seu banco. Agora, você acha que o banco não vai aderir, o seu gerente não sabe, não está te dando todo esse suporte, você realmente precisa desse recurso, talvez seja uma opção ir para um desses bancos que já estão operando. Claro que, volto a falar, o banco vai fazer sempre o papel de banco. Ele vai querer que você abra uma conta, ele vai te empurrar produto, enfim. Aí é a situação que a gente está sujeito quando entra dentro de um banco desse. Eu acho que a conta é básica, é como que você vai receber o recurso, né, se você não tem uma conta no banco que você está pleiteando o recurso. Então, a conta, eu digo que é essencial, não tem como você entrar no banco e pedir um recurso que não tem, onde que ele vai depositar esse recurso, na conta desse banco, né? Obrigado. Eu também tenho uma pergunta para fazer. Se você falou que o governo ia bancar 100% do crédito, por que os bancos, então, vão fazer uma análise própria deles e não deixar isso aí para o próprio governo fazer essa análise de crédito? Por que eles estão limitando o crédito pré-aprovado, igual o Itaú hoje? Eu consegui o crédito no Itaú hoje cedo. E aí ele já deu quanto eu tinha aprovado. Foi menor que o valor que dos 30% que eu faturei ano passado. Então eu recebi lá na caixa postal lá que eu poderia estar pegando 200 e poucos mil, mas o Itaú me deu 100, não me deu nem metade do valor aí, né? Então eu acho assim, por que já que o governo está bancando tudo isso, por que ele deixou a cargo dos bancos fazer essa análise de crédito, já que o banco não está tendo nenhum risco? Não, Renato, uma excelente pergunta, muito boa essa pergunta, nem sei se eu vou ter resposta completa para ela, mas eu vou tentar aqui. O que acontece? O banco é um canal, né, o governo federal, ele usou, né, está usando tanto os bancos estatais, Caixa Econômica e Banco do Brasil, e abriu para adesão aos bancos privados, né. Para a gente entender a sistemática ali, o governo não tem um banco bom se tivesse, né? Vamos jogar a ideia que se tivesse um banco federal, né? Onde não tem nada disso, mas quando você entra em qualquer banco, mesmo sendo ele estatal, ele vai custodiar, talvez essa é a palavra, ele vai custodiar esse crédito mesmo que não seja dele. Por quê? Grande parte da própria operação do banco não é dinheiro próprio dele. Ele faz esse papel de custódia do dinheiro. Né? Dinheiro que ele pega emprestado correntista, ele trabalha, enfim. O banco, geralmente, ele não possui, não é dele próprio todo o dinheiro que ele tem lá na carteira que ele presta conta ao Banco Central. Então, ele faz a custódia disso. E quando o governo federal libera um recurso desse, também transfere a custódia para ele. E ele vai ser o cara que vai analisar esse crédito, ele vai custodiar e vai ver para quem vai liberar. Tá? Infelizmente é isso. Eu entendi muito sua pergunta, está muito boa. Era bom que não tivesse, porque se é 100%, é para todo mundo. Eu não quero saber nada. Tá aqui, beleza, está aqui o dinheiro, pronto. Mas infelizmente não é assim na prática. E eles estão realmente analisando e estão selecionando para quem eles vão emprestar. Ou seja, vão emprestar para aquele cara que tem um histórico de bom pagador. Por isso que eu volto na pergunta anterior que foi feita, vou ficar no meu banco. O banco que você tem um relacionamento, é muito mais fácil você aprovar o crédito. Se você vai num banco novo, o cara não conhece muito a tua vida. E se ele acha alguma coisa estranha, porque o banco ele tem dentro, internamente ali, ele tem um comitê de avaliação de liberação de crédito. Se ele acha um pouco estranha ou entra numa possibilidade de não receber esse crédito, mesmo sendo do governo federal, ele vai realmente negar esse recurso. Então, ele vai fazer esse papel da custódia, tá? Mas ele vai emprestar para clientes com possibilidade de pagamento, tá? Ou indícios, ou históricos de relacionamento de pagamento. Tá? Mas, Charles, na lei, diz alguma coisa que o banco é corresponsável? Tipo, porque se ele está negando, é porque ele está com medo de depois ser responsabilizado. Seria alguma coisa assim? Inicialmente ele tinha um percentual, que agora não tem mais. Tá? Ele tinha aquele percentual lá de 15%, né, que a lei menciona ali. Hoje é 100% de recurso federal.
Não teria risco, ele não teria risco, né, de recurso do banco. Eu queria complementar. Boa noite aí, pessoal. Boa noite ao Charles aí, o pessoal que está na reunião. Eu queria complementar um pouquinho a pergunta, respondendo o Renato e o Robério. Também o seguinte, quando você vê sobre o nosso sistema financeiro nacional, o que acontece? O banco, como operador de uma linha de crédito, o que acontece? O governo disponibiliza, digamos assim, um teto, né? Igual o Charles explicou, ó, tem 30 bilhões, beleza, vou distribuir para as instituições poderem operar. Na legislação falou, ó, o banco que quiser se qualifica a operar aquela linha de crédito. A partir do momento que o banco se candidata a operar com uma linha de crédito, ou seja, se tem um percentual de coparticipação ou não tem, ele dentro do sistema financeiro nacional, ele tem a questão do seguro das operações, do Banco Central, da relação de crédito. Então, ele não pode simplesmente assim, o dinheiro é do governo, faz uma fila e vem pegar aqui até acabar. Se ele faz isso, ele está fora do sistema financeiro nacional, porque tem uma série de instruções normativas no CEFIN que rege o procedimento da instituição bancária. Então, a diferença é que como o dinheiro não é, vamos falar assim, não é patrimônio do banco para ele gerar lucro em cima dele, ele não pode oferecer algumas operações com esse dinheiro. Mas para ele operar com esse dinheiro, ele segue um rol de procedimentos que é Banco Central, Sistema Financeiro Nacional e a securitização, né, das operações bancárias. Então, o banco ele não é simplesmente, que nem o caso do Renato, pela lei ele teria 200 mil, mas o banco adotou critérios que o Sistema Financeiro Nacional coloca para o banco adotar, e o banco, para esse cara aqui vamos liberar até 50. Então, tem a questão, sim, de relacionamento, que o Charles colocou muito bem, é muito mais fácil quando você tem um relacionamento com o teu banco, mas o banco não pode abrir uma fila, já que tem 30 bilhões e eu opero 1 bilhão, eu vou abrir 100 para 1 milhão. Quando chegar em 1 milhão, acabou. E não vou analisar crédito, não vou analisar nada. O Sistema Financeiro Nacional não permite o banco operar desse jeito, entendeu? Mais ou menos nessa linha. Vou até fazer um comentário em cima do que você falou, Marco. E hoje, na conversa com o gerente de manhã, quando ele me ligou, eu perguntei para ele, porque eu já tinha o valor na minha cabeça, né? Eu já tinha recebido a carta e eu já sabia do valor. E aí eu questionei ele falou, Renato, o que a gente está fazendo, o Itaú, no caso, né? Que foi o primeiro dos bancos particulares a liberar a grana. E até no decorrer do dia, ninguém mais pegou, porque teve um problema no aplicativo, e ninguém conseguiu mais pegar. Eles vão liberar, falaram que iam liberar até agora às 8 horas, depois agora acho que vai passar para amanhã. Mas o que ele falou foi o seguinte, a gente não vai analisar nem só a sua posição dentro do banco, a gente vai analisar também a posição do que você tem contratado no mercado. Então, os caras vão passar lá um Serasa Score lá, vai pegar como é que está o seu score, como é que está a sua capacidade de pagamento, os seus empréstimos, pegar tudo, como é que está a vida dos sócios e fazer ali, como se ele estivesse emprestando dinheiro dele, foi o que você falou mesmo. Ele não é dele o dinheiro, mas ele colocou... O gerente me falou, cara, é a mesma sistemática se a gente tivesse te dando um empréstimo hoje nosso, com dinheiro nosso aqui. Só que é o dinheiro do governo. É que a gente tem a falsa sensação que esse dinheiro é dado, né, cara, é nosso, né? Então, o dinheiro sendo nosso, a gente acha que ele devia vir com outras características aí, mas não é isso, né? Ele também não vai emprestar dinheiro para o cara não pagar, para o cara pegar o dinheiro e sumir, o cara fazer coisas que não devem fazer também. Eu acho que eles têm essa sensibilidade aí também para não estragar o negócio, né? Acho que eles têm uma limitação também, né? Se o montante já superar o tal que eles querem emprestar, eles vão ratear, né? Eu ouvi, Marcelo, que o gerente do banco do Itaú falou para mim hoje, cara, que esse dinheiro que eles estão liberando para todos os bancos não daria nem para os clientes do Itaú. Então Renato, o Itaú já está liberando? Liberou hoje cedo, mas só quem... Foram os primeiros mesmo. Como ele me ligou 5h30 da tarde, 7h30 da manhã,
Eu já fui lá na hora e consegui, mas depois, a partir das 8, ninguém conseguiu mais. Aí foi até o final do dia. Eles falaram que até as 8 ia consertar o problema no aplicativo, mas eu tenho uns amigos aqui que eu mandei para eles falaram, Renato, eu ainda não consegui. Lá no grupo também, né, Daniel? A gente estava conversando. Eu tentei o dia todo, mas... Aí no final do dia, o gerente mandou um e-mail para todo mundo, os gerentes do Itaú, pedindo desculpa e falou que até amanhã cedo estaria resolvido. Entendi. Tá. Ô, Charles, aproveitando a questão do valor liberado aí, dessa questão dessa restrição, eu notei uma coisa no meu, eu não tentei ainda, mas eu notei o seguinte, a carta que eu recebi, eu sou lucro presumido, e eu recebi a carta com o hash code e tudo, mas só tem os dados do faturamento de 2018 e 19, porque 19 e 20 eles pegam no lucro presumido pela escrituração da ECF, que vence só no final do mês. Eu acredito que a maioria das empresas ainda está transmitindo essa informação. E aí, como que fica esse cálculo? Excelente pergunta, viu, Charles? Porque, inclusive, a ECD e ECF, onde vai a informação do lucro presumido, elas foram prorrogadas, tá? Inclusive, elas foram prorrogadas para entrega agora no final de julho. Tanto a ECD quanto a ECF, onde vai a informação do faturamento de 2019. Bom, como a Receita, via de regra, que a gente viu, ele está mandando a cartinha para as empresas do Simples Nacional, que é a informação que ele pega direto no PG Dados, onde a empresa já informa direto no próprio ambiente do Simples Nacional. Então, essa informação para ele está praticamente mais online, né? A cada emissão de pagamento do Simples Nacional, a empresa vai lá e informa o seu faturamento já para emitir. Então, essa base ele tem. Agora, a base para as empresas do lucro presumido, lucro real, é a base informada do ano calendário da obrigação, como você mesmo falou, esse ICF. Bom, você pode informar isso ao banco que realmente teve esse faturamento, comprovar isso através da sua apuração fiscal e pedir para o seu contador, talvez, assinar isso e pedir para o banco avaliar, dizendo que a obrigação acessória ainda vai chegar ainda na Receita e até ele emitir isso. Então, vai ter tempo hábil aí para ter esse financiamento do Pronamp avaliado com a informação na cartinha. Então, esse tempo vai demorar demais. Então, eu recomendo que você faça esse outro meio de comprovar o seu faturamento aí restante. Eu não sei se eu entendi bem, mas uma parte você colocava no Simples e a outra parte você passou para o presumido, é isso? Não, eu sou lucro presumido. Só que eu recebi o documento lá do ECAC, aí vem falando, o faturamento 2018 tem o valor, 2019 tem um tracinho, tá em branco, porque parece que eles não têm ECF ainda, né? Perfeito, é porque eu não fui informado ainda, não fui informado. Agora, e o que acontece é o seguinte, a minha preocupação é que o meu faturamento de 2019 foi praticamente 100% maior. É o dobro praticamente então, do 2018. Isso eu te falar, se o seu faturamento de 2019 é mais interessante que 2018, eu acho que cabe você comprovar de alguma forma aí uma declaração assinada por você, pelo contador, com base nas suas apurações de nota fiscal emitida, que realmente você teve um faturamento maior que 2018. Aí o banco vai falar, não, eu preciso que essa informação venha da Receita. Olha, a obrigação acessória não está nem no prazo final de entrega ainda. Essa informação não vai chegar agora. Não tem como chegar agora. Então, solicitar a avaliação de 2019 é interessante, mas, frisando, o banco é que vai avaliar toda essa questão de custódia e liberação do dinheiro também. Tá? Entendi. Outra particularidade... Não pode falar. Eu queria voltar só na pergunta do Renato, complementar aqui, que eu acabei achando na lei com relação às competências do Banco Central. Ele fala aqui um trechinho rápido, ó. Compete ao Banco Central do Brasil fiscalizar o cumprimento pelas instituições participantes do programa das condições estabelecidas para a operação do programa. Ou seja, tem uma via de regras a serem cumpridas, então o banco realmente vai prestar conta para o Banco Central, mesmo sendo fundo 100% estatal. Ou seja, não vai mudar nada com relação à liberação desse crédito sendo 100% público. Pode falar, Charles.
Então, o que eu ia complementar perguntando é sobre a questão dos 50% do capital social. Essa opção seria para todo mundo ou só as empresas com menos de um ano? Para o cálculo ser feito, ao invés de ser 30% do faturamento do último exercício, de ser feito 50% do valor do capital social. Não sei se ele... Cortou um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi. Então, o que eu perguntei foi se, no caso do cálculo ser feito por 50% do capital social da empresa, se pode ser utilizado para todas as empresas ou se é só para as empresas que têm menos de um ano. Ali ela fala o que for mais vantajoso. Então, eu entendo que pode ser para todas as empresas, não só para as empresas com menos de um ano. Entendi. Só que, como eu falei no início, o banco está direcionando já direto para o faturamento, tá? Então, cabe você, junto com o seu contador, lá e ver qual que realmente é o mais vantajoso e tentar realmente pegar a vantagem disso. As empresas com menos de um ano, porque não tem faturamento, né, de 2019. Então, estão direcionando aí para o 50% capital social. Bacana. Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Tem uma pergunta não sei se o Charles seria responder, mas assim, a gente entende, ficou bem clara aí não a dificuldade do banco, mas assim, o critério que ele tem para fornecer o empréstimo para as empresas. Mas a gente entende que o banco vai nos atender muito melhor se ele ganha alguma coisa, né? O banco está ganhando alguma coisa nessas operações de Pronamp? O que eu vejo como vantagem é que ele vai reter o cliente ali por 4 anos, bem dizer, pagando as taxas e sendo correntista dele. Mas ele, fora isso, ele tem alguma outra ganho de taxa, TAC? Você já falou que não era possível cobrar TAC, né? É vantagem para o banco participar do Pronamp? Ô Daniel, isso vai depender muito da estratégia de cada banco, né? Se ele tem uma estratégia de estar retendo os clientes ou até na captação de novos clientes com abertura de conta, basicamente é esse o ganho dele, tá? Porque a gente já viu que ele não tem OF, que é reclamamento de imposto, mas ele não tem participação. A TARC ou a TAC é onde ele tem participação e você vê que ele também força ao correntista a adquirir produtos, seja seguro, previdência, cobrança, enfim, todos os produtos que o banco tem, ele oferece para aquele contribuinte ali, mas não há nenhuma obrigação, né? Tá? Então, o ganho dele vai ser nessa retenção e na venda dos produtos de banco mesmo, que a gente já conhece. Tá? Eu diria, uma situação bem interessante, interessante. O Carlos falou, eu diria que, assim, é aquele produto que praticamente não tem margem, mas que atrai movimento para dentro da loja para você poder emplacar outras coisas, né? Então, o banco analisa o perfil, mas eu queria reforçar uma questão que é muito pertinente ao nosso segmento, tecnologia, software house principalmente. Assim, o Renato começou com uma frase que faz muito sentido, né? Um dinheiro muito barato. Ou foi o Daniel que comentou no começo? Um dinheiro muito barato, realmente. Agora, eu gosto de chamar a atenção para a questão do consumo consciente. Ou seja, veja só, se a gente não tivesse numa pandemia e tivesse acesso a um recurso barato, não há o que se pensar, né? Eu tenho meu fluxo de receita normal acontecendo, tenho uma oportunidade de dinheiro de terceiro, recurso de terceiro, a um juros irrisório, e que isso me viabiliza muita coisa. Só que a gente está num cenário atípico de queda e escassez de consumo, né, para alguns segmentos, para a maioria dos segmentos. Então, às vezes, eu tenho acesso a uma linha de crédito que é barato, mas não deixa de ser um empréstimo que gera uma obrigação. E de repente, eu estou com software num segmento que eu estou olhando para o rombo que eu tive.
40% dos meus clientes fecharam as portas, não estão me pagando. Opa, eu não tenho receita. Aí eu estou sendo imediatista com o dinheiro barato, que me resolve esse mês, me resolve 2 meses, mas gerou uma obrigação a pagar aí para frente, e que eu não tenho certeza da receita, porque eu estou numa situação de pandemia, de queda de receita, de clientes de porta fechada. Então, assim, não é uma questão de demagogia, mas merece observar a questão de que você está acessando um recurso que você vai ter que pagar e que, dependendo do segmento da sua software house, você não está tendo receita. E nem vai ter tão cedo, dependendo do segmento que você atende. Face a um monte de empresa que fechou as portas, não está pagando licença de software. Aí sim, mais do que nunca, poxa, chegar junto ao seu contador e fazer um mínimo de um planejamento assim, cara, qual é a minha condição de pegar esse crédito? Analisa meus números comigo aqui, acho que merece pelo menos um estalo aí, porque tem essa situação atípica, né? Você está tendo acesso a um recurso que vai ter que pagar, mas não tem uma situação normal de receita. E vai ter que pagar. Isso mesmo, Marco. Uma outra situação aí até, interessante, o que a gente acha, a gente nunca viu taxa tão baixa quanto essa, e a tendência da Selic é reduzir mais. A próxima reunião do Copom provavelmente tem uma possibilidade de queda aí de mais 0,25. Então, e até o final do ano, alguns especialistas falam da queda da Selic chegar a 0. Eu não sei, eu não acredito muito, mas ela pode, até o final do ano, sofrer mais quedas. Bom, eu até abri aqui no Banco Central para olhar o que era a Selic há 4 anos atrás. Estava batendo lá 14,25. Tá? A gente tem que olhar que esse empréstimo aí do Pronamp ele é de 36 meses, com a carência de 8, o primeiro pagamento ele vai cair lá em março de 21. Até lá, se Deus quiser, espero que sim, até lá as coisas estão muito bem diferentes do que estão agora, estão muito melhor. É onde as empresas vão começar a pagar a primeira parcela, março de 21. Agora, se a economia, vamos pensar um pouco aqui, se a economia começar a aquecer nos próximos anos, a gente começar a subir uma linha crescente aí com relação ao crescimento do PIB e tudo mais, o Brasil está indo bem, e automaticamente, qual que vai ser o freio da economia? Aumentar a taxa de juros de novo, a Selic começa a subir. Se a Selic começar a subir, você não pode esquecer que ele é o indexador do teu Pronamp, que hoje é de graça, mas daqui a algum tempo ele pode ficar muito caro. Então, digamos, passou 1 ano, 2 ou 2 anos e meio, começou a disparar a Selic, ele fica um indexador muito caro. Se ele começar a entrar numa linha crescente, é hora de você quitar esse Pronamp aí e largar a mão, porque o indexador ele pode disparar. Aí vai virar um crédito muito caro, tá? Não sei se eu consegui ilustrar bem essa ideia, porque quando a gente volta 4 anos atrás, parece muito tempo, mas estava ali já. A gente estava com Selic a 4,25. Se a gente joga um pouquinho mais de tempo para frente, muita coisa pode acontecer também, tá? Então a gente tem que ficar atento que, na verdade, é uma linha de crédito com um prazo aí médio aí, né, de 36 meses, mas como tudo está acontecendo muito rápido, ficar atento aí com relação a esse indexador da Selic, tá? Ô Charles, mas aí eu tenho um comentário a fazer, porque assim, tudo indica que eu acho que é um movimento que não tem mais volta. Eu acho que o Brasil não comporta mais taxa de juros a 9%, 10%, 7%, 8%, sei lá, não comporta mais. Eu acho que já é uma coisa que eu, por exemplo, tenho 45 anos, é a primeira vez que eu vejo isso na vida. E eu acho que o Brasil, muito do Brasil está na situação que ele está hoje foi por conta disso. Quem ganhou dinheiro aqui com overnight, igual eu ganhei, que ficava sentado lá esperando, passou por desabastecimento, a gente comprava freezer para comprar carne e guardar a carne, porque a carne aumentava de um dia para o outro, entendeu? Então, assim, tinha muita gente que estava ganhando dinheiro e quem estava pagando é a gente, que é a classe produtiva. Então, o cara punha lá o dinheiro dele no banco, sentava, ganhava 13% ao mês e não fazia nada, não corria risco zero. Eu acho que o Brasil não tem mais como fazer isso. Então, eu acho que a gente pensar numa Selic mais alta, eu acho que é meio complicado, cara. É só se a gente fosse andar para trás e muito para trás.
porque eu acho que a gente não tem mais como pagar essa conta, cara. A gente chegou no fundo do poço, no limite, de todo mundo tá pagando cheque especial a 13% ao mês, e aí eu não estou nem falando de 4%, 5% ao ano, não. Estou falando de 300 e lá vai pedrada ao mês, né? Rotativo de cartão, cheque especial. Então, eu acho que é uma situação da Selic, eu acho que é algo que veio para mudar. Tanto é que, assim, perdeu o sentido renda fixa, perdeu o sentido outros tipos de investimento, porque eu acho que o governo, a mensagem do governo foi que a gente, cara, vamos para a produção. Você quer ganhar dinheiro fácil? Então arrisque. Vá para a renda variável, sabe? Ou vai emprestar dinheiro, ou vai fazer o que você quiser, mas dinheiro fácil ganhando e só uma classe do Brasil ganhando e o resto tudo trabalhando para pagar, eu acho que não tem mais como a gente aceitar algo desse tipo, sabe? Eu também ganhei dinheiro com essas coisas, aplicação, essas coisas, mas não tem mais jeito, cara. Eu prefiro ganhar produzindo, né? Faz 2 anos, 3 anos que eu estou investindo em produção, eu sei o quanto é difícil, né? Era muito mais fácil a gente sentar ali e ficar com dinheiro no banco, mas isso não tem mais jeito, cara. O Brasil precisa avançar, né? E eu acho que essa conta aí de taxa alta, quem pagava era sempre a gente, né? Então era enganosa, né? Era uma coisa assim que era superficial demais, né? Ô, Renato, eu concordo com você. E até porque, na verdade, essa renda passiva com a Selic lá, na estratosférica lá, o cara não via vantagem. Vamos supor, eu abro um negócio, qual que é o retorno do meu negócio? 5, 3, 4, 5. Puxa, achou um negócio de 10%, não, nem existia, eu acho. Aí eu falo, melhor eu deixar o dinheiro aplicado, era a renda passiva. Hoje não, você fala, cara, eu tenho que aplicar isso no negócio. Esse dinheiro parado, seja na renda fixa, tesouro direto está morto, enfim, e para a renda variável, ou você vai para a renda variável ou abre um negócio. Então, é esse estímulo que está acontecendo. Eu concordo contigo. Acho difícil voltar. Eu só fiz uma analogia porque, Sim. do jeito que foi, pode voltar, mas eu acredito que isso é mais difícil acontecer. Talvez a Selic pode dar um pulinho para frente ali, mas dificilmente ela vai chegar nos patamares do passado. Tá? Até porque a economia realmente vai aumentar. Até porque, Charles, o governo agora vai estar sem dinheiro, né? Mais do que nunca o governo vai estar sem dinheiro. Então, como é que ele tira o dinheiro do cara que está com dinheiro guardado no banco lá? É o cara indo para a produção. Se ele aumenta a Selic, o cara não vai querer tirar o dinheiro do banco, ele vai deixar lá, cara, ele não vai correr risco nenhum. Entendeu? Ele deixa lá numa renda fixa, faz contrato para 2035, 2045 e tchau. Agora, o governo ficando sem dinheiro, então a gente que tem dinheiro guardado, todo mundo aí, tem gente com muito dinheiro guardado, vai ter que falar, cara, vamos montar negócio, vamos jogar o dinheiro no mercado, vamos investir em certas empresas. Então, eu entendo o que você falou, para a gente tomar cuidado. Eu sei porque meu sogro é do mercado financeiro, cara, e conversando com ele, quando eu falei dessa linha de crédito da 944, que é a mesma taxa, do Pronamp, que é a mesma taxa, ele falou assim, cara, mas você vai pegar dinheiro a isso? A gente está tendo algumas leituras que a Selic vai chegar no final do ano a 1%. Então, não faz sentido você pegar, entendeu? Então, assim, é uma coisa até meio difícil de você compreender, né? A Selic tão baixa e a gente pegando dinheiro emprestado, entendeu? Então, vai ser coisa assim que a gente nunca viu, né? Eu, particularmente, nunca vi isso, cara. Em 40 e tantos anos aí, vai ser a primeira vez. Renato, e até fugindo um pouquinho do assunto Pronamp, mas muito interessante, até o Renzo falou, toca em outros assuntos. Então, esse é um assunto que o próprio Paulo Guedes já falou que quer mudar, que é justamente a distribuição de dividendos. Hoje a gente sabe que se você faz a distribuição de lucro da tua empresa, né, depois de apurar todos os impostos que você recolhe, você pode distribuir 100% isento para a tua declaração de pessoa física, tá? Qual que é a ideia do Paulo Guedes? Tributar esses dividendos e desonerar mais a empresa, ou seja, a empresa pagar menos imposto. Bom, hoje é um pouco até confuso de a gente entender um pouquinho essa visão, porque automaticamente a empresa vai pagar pouco menos imposto, né?
E isso vai aumentar um pouco mais o lucro dela. Automaticamente você distribui um dividendo maior, sendo tributado, que vai equacionar com dividendo que seria, entre aspas, isento. Bom, isso seria o mundo perfeito. A gente sabe que essa conta não fecha muito. Talvez realmente vai onerar a pessoa física, e eu creio nisso. Mas eu fico feliz com relação à redução desse tributo das empresas. Por quê? Hoje, quem gera riqueza no país, não só no nosso, enfim, qualquer país do globo terrestre, são as empresas. Então, às vezes eu falo para os clientes, olha o exemplo dos Estados Unidos, tem gente que não gosta, mas não vai falar. A gente tem que olhar quem está fazendo o dever de casa certinho. Então, eu tive um colega que está morando lá, ele falou: Charles, eu vou separar em uma semana, vou ter que abrir uma filial aqui da minha empresa, cara, vai me enrolar a vida, vou ficar, acho que uma semana vai ser pouco. Ele chegou lá em um dia, só se ele mentiu para mim, aí depois eu tenho que acertar com ele, mas eu tô falando isso para ele, em um dia, ele falou, eu tirei CNPJ, eu abri a minha empresa, eu fui no banco, já saí com cartão e já estava pronto para operar. Por quê? Tirou a burocracia das empresas, porque elas são geradoras. O Brasil tem que partir para isso também, desonerar tributo das empresas e facilitar a abertura. Hoje a gente sabe, eu muito mais que vocês, abrir uma empresa no Brasil é um tormento. Já foi pior, tá? Melhorou muito, mas ainda dá para melhorar muito mais. Antes você ficava 3, 4 meses para abrir uma empresa, hoje talvez em 15 dias, em uma semana, se tiver tudo redondinho, você consegue. Pô, avançamos bastante. Mas nesse exemplo que eu dei, onde o cara abriu em um dia uma empresinha pequena, seja uma empresa de pequeno porte, uma microempresa lá, isso é onde vai gerar receita para o Estado e vai gerar crescimento, então tem que ser rápido, não pode burocratizar demais, tem que abrir e não pode onerar tanto. Hoje a gente no Brasil, a gente sabe que tem tributação tanto no consumo quanto também na renda, tá? Então isso, o Paulo Guedes também falou de reforma tributária, onde vai mexer nisso e uma série de coisas. É um tema delicado, mas é um tema que precisa ser feito, onde nenhum governo fez ainda e aonde precisa realmente desonerar as empresas. Tem cliente meu que ele fica perdido, ele fala, Charles, me ajuda aqui que eu não consigo entender isso que está acontecendo com a minha empresa. Não consegue entender toda essa burocracia, a questão fiscal, tributária nossa, nós somos os piores, né? Se não for o pior país do mundo com relação à burocracia tributária. Até para gente que está na área, a minha rotina, eu chego no escritório, faço uma leitura das mudanças que aconteceu no dia anterior, para depois começar a trabalhar, porque se meu cliente pegar e me ligar, e ele vai falar, olha, aconteceu tal coisa, não, mas tal coisa eu já consegui ver, e eu não consigo olhar tudo, eu olho os pontos principais. Então, o nosso país precisa avançar muito, eu acho que precisa desonerar muitas empresas que são geradoras de riqueza. Voltando e pegando o gancho do que a gente estava falando, Renato, e pegando a questão do Pronamp também. As empresas têm que, o governo tem que incentivar o investimento mesmo, né? Vai ser o próprio empresário enxergar que é mais vantajoso investir no negócio, fazer o giro societário ali, gerando emprego, gerando renda, gerando impostos justos, mas gerando e tendo ganho também nisso. Eu acho que esse seria o caminho ideal, né? O Charles, aproveitando essa linha de raciocínio, nós estamos num momento de muita tensão, né? Porque, assim, está tendo dificuldade de gerar receita, tem alguns incentivos, né, que estão sendo feitos, mas, assim, com a tua expertise contábil, que orientação que você daria ou indicaria para que as empresas pudessem pensar e quais seriam, de repente, pontos, né, que pudessem trazer redução de custo, quando se olha para situação tributária, quando se olha para obrigação acessória, né? Você olha, pessoal, né, de repente tem ali alguma oportunidade que o empresário, nesse momento,
ele pode encontrar para impactar menos, né, a sua situação. Pela sua expertise, se há, né, é claro, algo nesse sentido e que possa ser, de repente, explorado, né? Lembrando que aqui a maioria do pessoal é voltado para software house, né, tem ali, mas tem, como empresários, uma série de preocupações consigo e com os seus clientes, né? Porque o empresário de software hoje, ele querendo ou não, e tem um link muito bacana, né? Porque o empresário de software ele está junto com o contador ali, parceiro, assistindo lá a um cliente lá na ponta, por causa de uma série de pontos que sejam de obrigação acessória, que sejam regras de negócio, né? Então, esses dois linkam muito, né? O Marco Polo, que está aqui, ele defende muito essa bandeira, né? Dessa proximidade, dessa união de contabilistas e desenvolvedores. E aí, pensando nessa ideia tributária, fiscal e obrigação acessória, o que você acha que seria interessante olhar num viés de redução de custo ou que possa vir a acontecer isso? Uma coisa que dá para fazer já de pronto, e alguns clientes têm feito aqui já, digamos que vamos pegar ali o porte, por exemplo. Eu estou no lucro presumido ou no lucro real, né? E o segmento do meu negócio, ele estagnou de uma forma imensa ali, onde nesses dois regimes, onde você tem maior obrigação acessória, tá? E também fiscal, tributária. Se você vê ou não enxergar uma possibilidade de retomada tão rápida para o teu segmento, nem sei se vai se aplicar a software house, mas qualquer um segmento, você tem que retrair. Eu acho que é um momento de retrair. Eu estou no presumido, estou no real, volta para o simples. Então é um momento até de retração em alguns casos para você enxugar ali tanto a parte de obrigação acessória quanto a parte tributária, enfim, bases legais, mas isso precisa ser estudado junto com o seu contador. Ele é o detentor dessa informação. Você tem a visão mais macro e comercial do teu negócio e mais de mercado. Às vezes, o contador não tem tanto, mas essa realidade está mudando, porque eu estou me inserindo também nos negócios dos meus clientes, eu tenho também visão junto com eles nisso. Mas você traz um maior detalhe a visão que está acontecendo para que ele te ajude nessa tomada de decisão e às vezes seja um momento até de dar alguns passos para trás, por que não? Às vezes um retrocesso, assim que a gente chama, mas é ruim, mas é um retrocesso de sobrevivência até para o teu negócio. Porque às vezes se você está tomando estratégias erradas, a tua empresa pode chegar ao ponto de não conseguir se sustentar no patamar que ela está hoje, justamente por uma situação muito básica. É receita, é venda, é a circulação de caixa e capital de giro na tua empresa. Então, você precisa analisar isso. Qual momento eu estou? Quanto eu tenho de fluxo? Quanto eu aguento nisso? Aonde que é minha faixa vermelha ali? Cheguei aqui, não aconteceu, eu vou ter que voltar. Você tem que ter algumas estratégias prontas aí, que o contador vai te ajudar muito a você retrair isso aí, para poder sobreviver, pelo menos nesse momento. Tá? Seria uma das opções. O Marcos estava comentando, né? A estratégia toda de você entender que às vezes é melhor recuar mesmo. Recuar, reduzir, assumir a queda, né? Ao invés de só contrair mais um financiamento, no caso. É que às vezes pessoas que precisam, empresas ou pessoas que precisam de financiamento, é porque já estão no emergencial de sobrevivência mesmo, né? Que também pode ser o seu caso. Mas, deixar um pouco a corda frouxa, né, é perigoso também. Né? Talvez a medida seja de entender que o mercado está mudando, os clientes estão ficando mais escassos e está mais competitivo, né? Por outro, todo mundo está baixando o preço, tentando manter, né, o cliente ao custo maior, e isso não dá para ficar subsidiando, na verdade. Eu vou dar um exemplo, Marcelo,
até do que você falou, o que eu fiz na questão do Pronamp? Eu dei uma reforçada no caixa da empresa. Eu fiz na verdade, foram três reforços no caixa da empresa que eu fiz. Eu fiz um com capital de giro do banco, fiz um com a Lei 944 e agora vou fazer uma com o Pronamp. Eu gastei o dinheiro? Não. Esse dinheiro está guardado, está no caixa da empresa. E o que eu vou fazer? Qual que é a leitura que eu fiz? Um dinheiro do Pronamp com uma taxa Selic, ela caindo ainda mais até o final do ano, mais 1,25, né, que é o caso, ele é um dinheiro que, se você não usar, você paga ele brincando com o dinheiro que está lá e põe só mais um pouco em cima, porque não tem IOF, não tem taxa, não tem nada. Então, a taxa é tão pequena ao ano, você pode quitar ele em qualquer momento, colocando só um pouquinho a mais do que você pegou, né? Daí um ano. E você tem aí 8 meses, 6 meses de carência, né? Depende do banco aí. O Itaú lançou com 6 meses de carência hoje. Então, por que eu peguei? Você vai falar, não, é para a gente investir, gastar? Não, para reforçar a caixa, porque a leitura que eu fiz foi do seguinte: a gente não sabe o que a gente vai enfrentar nos próximos 3, 4, 5, 6 meses para frente. Possa ser que o mercado ele dê uma derretida maior do que ele deu agora, porque essa retomada, tem muita gente investindo e gastando dinheiro para melhorar, esperando a retomada que não vem. Uma hora o pessoal vai perder o fôlego. E aí não vai ter como pagar as contas. Aí vai ter inadimplência, a inadimplência aumenta, passa a vender menos, cliente passa a cancelar mais, e a gente precisa estar preparado para isso. Então eu pensei mais nisso, né? Eu fiz as contas lá e falei, cara, se eu pego aqui, vamos supor, 100 mil, e tem que pagar esses 100 mil daqui 6 meses, eu vou ter que pagar um ágio muito pequeno por conta da Selic baixa daqui 6 meses. Então, só que depende daquilo que o Marco estava falando, da educação da gente. Não vou comprar carro, não vou investir, não vou comprar mais computadores, eu vou deixar a empresa fazer isso. Eu acho que é o momento da gente guardar a caixa, porque a gente não sabe o dia da manhã. Aí talvez a gente tenha que fazer demissão, aí tem que fazer acerto com o funcionário, aí o caixa não fecha, precisa ir ali fazer um ajuste. Então, eu acho que é um dinheiro muito bom, desde que ele seja, né, usado com muita sabedoria ali. Porque o juros é muito pequeno, cara. 3% ao ano, aí 3 e poucos por cento ao ano é muito pouco. Né? A gente está falando aí se você dividir por 12, é uma coisa absurda, né? Porque foi o que eu falei logo lá atrás. A gente nunca viu isso na vida, né? Eu acho que foi a primeira vez que pegar um dinheiro no Itaú, mesmo que não seja do Itaú, a uma taxa dessa ao ano, é uma coisa... Né, para quem já pegava sorrindo uma taxa de um dinheiro do BNDES 1% ao mês, 12% ao ano já era bom, imagina isso aí ao ano, cara, é uma coisa assim de outro mundo, né? Essa taxa, pra você ter ideia, Renata, dá 0,29 ao mês, a gente nunca viu isso, né? Agora, o Marcelo, também, só complementando aí a questão do Marcelo, também é que está mudando muita coisa, viu? Vocês têm visto isso com essa questão de home office, alguns escritórios contábeis têm adotado a prática de home office e não vão retornar a essa prática. Eles vão trabalhar com efetivo, parte deles, seja 30, 40, 50, não sei, vão continuar nisso. E empresas que partiriam para um local maior, porque estavam em plena expansão, muito pelo contrário, eles vão para um local menor, tá? Então, essa é uma mudança que a gente está vivendo muito grande. Bom, o que eu vou falar também pro Renato, tá, Renato? Você tem razão, eu acho que é uma taxa que a gente nunca viu antes. E para as pessoas que estão aqui já tem o quê? Uma hora e pouco de live. O que eu acredito também? Se o negócio, isso é minha opinião, tá? Isso aqui não está escrito em lugar nenhum. Se o negócio ficar muito feio, que a gente viu alguma coisa, pelo menos nos bastidores, é que para quem está adquirindo dívida, como a gente está vivendo um momento de exceção, pode ser que no futuro, isso pode, tá? E tem possibilidade, se a coisa ficar bem estranha.
perdão de dívida, tá? Coisa que já não se falava há muito tempo. Quem tiver endividado, eu não sei o percentual. De quem está endividado com recurso público, tem X perdão de dívida, tá? Isso se num cenário mais pessimista. Mas eu não quero perdão de dívida, tá? Eu quero um cenário mais otimista, onde todo mundo realmente, as empresas comecem a contratar, a economia comece a girar. Mas se realmente partir para esse cenário, há possibilidade, então, de até perdão de dívida desses recursos públicos, tá? Possibilidade, tá? Isso não tem nada certo quanto a isso. O Robério fez um comentário aqui que a preocupação dele é quando acabar o dinheiro público no mercado. Eu tenho lido muitas coisas aí da questão do imprimir dinheiro, que não é imprimir, né? Não é colocar ali a impressora para imprimir, mas assim ele aumentar ali a capacidade do mercado, né? Eu particularmente tenho a minha corrente para isso. Eu acho que o governo é a bala de prata do governo ainda para o último suspiro, se a coisa acontecer, né? E o governo se endividar mais e fazer essa pseudo-impressão de dinheiro, né? E aí eu acho que se ele caminhar para isso, não vai ter outra solução. Mas eu também eu penso igual a você, Charles, eu também não quero, eu quero pagar o dinheiro, né? Eu quero que o mercado volte, mesmo que não voltar ao que era antes, mas que ele volte e a gente possa trabalhar. 2020 foi um ano jogado no lixo, cara, a gente vai ter que riscar esse ano. Né? Agora, a gente tem 2021, 2022, 2023, que a gente pode brigar aí para voltar, né? Eu sou muito otimista em relação a isso. Né? Então, a minha preocupação é só... A gente sabe como é que é. Eu fiz uma leitura muito legal lá do escritório, cara, que nos primeiros dias teve aquele pessoal assim, cai a bomba, o povo sai gritando, vai morrer todo mundo. Então, cancelamento, isenção, choveu no primeiro, segundo, terceiro dia. O cara estava cheio do dinheiro, não tinha nem problema ainda de venda ainda, mas já queria que você isentasse. Depois o negócio foi se assentando, né? Aí você vê que as coisas vão se ajeitando e elas vão voltando ao normal naturalmente, né? Não adianta a gente querer também fazer uma leitura muito extensa, porque é muita coisa nova que está acontecendo. Né? O mercado também, os bancos, todos eles fecharam a torneira, todos, não teve um banco que ele não quis trazer o problema para dentro do banco, e é claro que se ele sabe, se ele traz também, aí a coisa ia ficar pior. Né? Então, o governo ficou nessa briga política entre Estado, município e governo federal, e aí aqui, na zona de guerra, ficou quem sempre fica, né? Os empresários, que teve que lidar com tudo isso aí, e a gente perdeu um ano aí, mas vamos lá, estamos juntos aí para continuar e caminhar para frente. Ô, Reni, você tem alguma palavra para falar? Eu acho que a gente já podia caminhar tudo. Ô, Renato, posso te fazer uma pergunta antes? Sim, claro. Sobre o crédito do Itaú específico, que você já conseguiu, o Itaú aderiu ao Pronamp ou é um crédito copiado com crédito com dinheiro do Itaú? Esse dinheiro é do governo, do Pronamp? É Pronamp. Eles aderiram, então, ao Pronamp hoje? Isso, o Itaú foi o primeiro banco a fazer a liberação. É que ele teve um problema, o Itaú só está emprestando pelo aplicativo do celular, cara, não é nem pelo site. Né? Então, o que acontece? Teve um problema no aplicativo que ia soltar um botão novo lá, esse botão saiu e, de repente, não voltou, e aí ninguém conseguiu pegar mais. O que os gerentes estão falando, os gerentes saíram ligando para todo mundo que já tinha feito o pedido, né, para eles, e aí o que os gerentes informaram é que amanhã isso aí tá regularizado, né? Teve gente que ficou o dia todo. A instrução dos gerentes era de você ficar o dia todo ali tentando. Então, tem amigo que ficou o dia inteiro ali. Entrava, saía para ver se aparecia esse botão. Mas o banco, se eu não me engano, o Itaú tem quase 4 bilhões para emprestar aí. Então, é um dinheiro que o Banco do Brasil tinha esse valor, eu acho, mais ou menos igual também, e acabou em 2 dias. Então, o que eu posso te falar é para você procurar o banco o mais rápido possível, se você quiser ir lá e tentar. Só que eu acho que esse dinheiro, Charles, ele vai vir para o Bradesco, para o Santander também, entendeu? É que o Itaú, ele já se adiantou ali, mas eu acho que o governo vai soltar para outros bancos também, entendeu? Não é justo, cara, você ter que sair do seu Bradesco e ir para o Itaú e abrir uma conta lá com os outros bancos, entendeu? Eu não acho justo isso. O primeiro empréstimo que eu estou fazendo igual a você, o primeiro empréstimo que eu peguei no Bradesco eu não precisava, mas eu fiz para ficar como caixa na empresa.
né, tá lá guardadinho, e o Pronamp também eu iria fazer para ficar como caixa na empresa. Você pegou o primeiro no Itaú também, é só para entender se os bancos vão entender como segunda linha de crédito. Cara, eu tô com medo de pedir ao Bradesco, que o Bradesco não, você já te pegou um dinheiro aqui, você quer outro para quê? ó, eu vou te falar o que eu fiz. Eu peguei na 944, né? Na verdade, eu não peguei esse dinheiro. Esse dinheiro foi direto para a conta salário dos funcionários. Então, eu tive que pagar os funcionários. Aí, depois que eu paguei, deu 5 minutos, aquele valor total da folha de pagamento, que é um máximo de 2 mil por funcionário, eles depositaram na minha conta. Então, eu peguei 2 meses da 944. A 944 agora, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados e está no Senado. O Senado deve votar até o final do mês, eles estão atrasados, na verdade, eles já deviam ter votado isso para liberar agora na folha de pagamento de julho. E ela vai voltar agora na folha de mais 2 meses na folha de pagamento de agosto e setembro. Então, além da gente ter pego maio e junho, a gente vai poder pegar agosto e setembro, certo? Aí tem um negócio. O que o Itaú fez? O Itaú fez isso aí, mas ele faz uma consulta dentro do meu score ali, do meu relacionamento com o banco, e ele não soltou tudo que eu podia pegar, igual eu falei para o Daniel. Eu podia ter pego muito mais os 30% do faturamento 2019. Só que o gerente me ligou hoje e falou, Renato, você tem 100 mil aprovado. Entendeu? Então, aí eu falei para ele, mas por que 100 mil se eu receber a cartinha e eu poderia estar pegando 300? 200 e pouco, quase 300. Ele falou assim, Renato, a gente faz uma análise do que você tem já tomado no mercado, sua capacidade de faturamento, de pagamento e tal, e o banco dá isso aqui. Então, é software do banco. Cada banco vai ter ali, vai balizar de acordo com o seu sistema, né? Mas ele não me negou, cara, ele não me negou. E eu sei que o gerente vai me ligar na hora que soltar a 944, porque o banco mesmo vai te ajudando você a tomar aquilo que você pode pagar, entendeu? Entendi. Na verdade, eu tô querendo assim, apesar de ser Itaú e eu ser Bradesco, mas os bancos, eles seguem meio a mesma linha, principalmente Itaú, Bradesco. Se você conseguiu a 944 lá, porque a 944 é aquela que você pega o empréstimo para pagar a folha, né? Também com a taxa de juros bem baixa. Isso. Vai direto na conta dos funcionários. Eu tô querendo fazer a leitura, se o Itaú tá permitindo que você, porque tu falou anteriormente que tinha já o terceiro que tu vai fazer, né? Tu pegou um empréstimo, a 944, e também tá pegando o Pronamp, que seria, eu só não fiz a 944, mas tanto o Pronamp como o empréstimo eu quero fazer para fazer caixa. Nem investimento agora em P&D eu vou fazer, porque eu não vou guardar para ler até o final do ano. O meu ramo é basicamente restaurante, então ainda está meio incerto o que essa galera vai fazer, apesar de não ter parado. Mas, tá meio incerto, então eu vou segurar o caixa para poder manter a empresa aí até o ano que vem para entender. Aí eu tava querendo só entender se o Itaú tinha lhe permitido esses vários empréstimos. Eu sei que depende do score de cada um, mas se o Itaú está indo por essa linha, então provavelmente Bradesco e Santander também vão. Obrigado. Sim, totalmente. Ô, Roberto, eu penso que eles só estão liberando agora o valor que a pessoa tem disponível no cartão de crédito, entendeu? Lá na Como Contista. Eu acho que é isso, por isso que eles liberaram só 100 para o Renato. É só o limite que ele tem lá disponível. Louco, Renes. Não me mata de raiva, Matheus. Eu tava com raiva aqui, o cara tem 100 mil de crédito, pelo amor de Deus, o Bradesco não me dá 10. Ele tem 100 mil porque ele já deve estar gastado pouquinho agora na viagem. Em um dos cartões, né? Em um dos cartões. Justamente. O Jean fez aqui uma pergunta, eu acho que ele chegou um pouquinho depois, sobre a questão da verificação do CPF, no caso do MEI, né? Então, ele colocou que queria saber sobre o critério para a liberação do crédito. O CPF do MEI não pode ter restrição, né? Então, é aquela análise individual do CPF que você tinha falado, né? Só para que ele compreenda aí, se puder falar. Acho que o Charles também tem outra pergunta aí, né, Charles? Eu só vou fazer um adendo aqui. Hoje, um dos meus clientes teve um crédito aprovado no Itaú e ele tem um CPF com problema. Tá? A empresa não tem, o CNPJ não tem nada, mas o CPF dele tem e o Itaú, mesmo assim, deu pré-aprovado para ele lá. Tá? Só vou fazer mas ele é ME?
Porque às vezes, quando o cara é Ele limitado... ele é Simples Nacional, mas ele teve, no Itaú, ele teve aprovado. Então, eu não sei se eles estão cruzando com o CPF da pessoa, né? É que era o normal cruzar, né? Eu não sei por que liberou, mas ele me mandou o print e realmente tinha o pré-aprovado lá. Teoricamente, eu acho que não deveria ter essa consulta. Por quê? Esse crédito do Pronamp, ele é disponibilizado, vamos dizer, para salvar as empresas. A finalidade desse dinheiro é essa, né? Então, eu não vejo sentido nisso. Deixa eu só responder a pergunta, então, do Jean. Ele fala aqui do CPF do MEI. É que o MEI, ele é como se fosse um empresário individual. É diferente de você ter uma empresa societária, onde você tem a PJ e os sócios. O MEI, ele é praticamente, a PJ é a pessoa, né? Inclusive, no CNPJ dela lá, vai o nome como razão social e o CPF. Então, o CPF e o CNPJ para o MEI, ele se funde, é a mesma coisa. Tá? Então, a regularidade no CPF, sim, para o MEI é importante. Já na sociedade, você tem um distanciamento um pouco maior, porque você pode ter a restrição no CNPJ e não nos sócios, ou vice-versa. Então, aí cabe, assim, de novo, o banco avaliar qual tipo de restrição é essa. Vamos pegar uma restrição bem comum que acontece, não sei se acontece aí no estado de vocês, mas aqui no Mato Grosso do Sul o pessoal não gosta muito de pagar IPVA, né? Ou esquece, vamos falar assim, né? Esqueceu o carnê do IPVA, puta, tá caro, deixou na gaveta, esqueceu. Aí dá a restrição no estado, mas aí no sócio, o cara vai tirar a CND da empresa, tá com restrição, mas não é a empresa que está devendo IPVA, é o sócio, a empresa não tem dívida nenhuma, mas acaba dando uma conexão do CPF, da dívida do CPF, no CNPJ também, tá? Não sei se eu respondi para o Jean aí, se ficou claro. Ô Charles, eu queria ver o pessoal aqui se tem mais alguma pergunta, colocar aí no chat. Eu estou lendo algumas aqui, deixa eu ver se tem alguma. Queria aí acho que alguém levantou a mão ali, né? É o Becker? Se a gente puder trazer aí mais uma, e aí a gente, junto com essa resposta, se você puder fazer as suas considerações aí para a gente. Então, primeiro, boa noite a todos. Charles, fazer uma pergunta. Quanto aos empregados, eles vão ter estabilidade de 36 meses. A minha dúvida é o seguinte: como o número de empregados é calculado por uma média anual ou no dia do contrato do empréstimo? Por exemplo, o empresário que quiser usar de má-fé, eu tenho duas situações. Eu vou assinar um contrato amanhã, aí uma semana atrás eu tinha 14 empregados e mandei 7 embora. Vou fazer só com 7. E uma outra situação, uma indústria metalúrgica que não precisa de mão de obra especializada, no começo da pandemia o cara teria 14 empregados. Viu que a situação ia ficar ruim para a empresa dele, demitiu também 7. Aí como que fica o número de empregados que ele mantém? Seria uma média de 1 ano, no dia da assinatura do contrato? Como que é feito isso aí? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta: quando os sócios vão avalizar, né, endossar o contrato com o patrimônio deles, o patrimônio não fica alienado, não, né? Fica só avalizado no contrato. Roberto, beleza. Boas perguntas. A primeira, respondendo dos empregados, a própria lei do Pronamp já fala que você tem que manter o número de empregados no momento da assinatura do contrato. Estamos em julho de 2020, você vai assinar o contrato lá amanhã. Quantos funcionários você tem na sua empresa? Eu tenho 10 funcionários. Pode ter acontecido isso que você falou, demitir atrás, mas a tua realidade é agora, na assinatura do contrato. Tá, aí você vai perguntar, mas como que o governo vai saber que eu vou manter esses 10 empregados no final? Existe uma obrigação acessória chamada CAGED, que a empresa tem que mandar todo mês informando as admissões e demissões e o saldo dos funcionários que estão nessa empresa. Se você estiver no E-Social, que é um outro programa já direcionado à folha de salário, também você manda isso. E se você não estiver, você vai mandar essa obrigação acessória chamada CAGED. Então, é interessante que você realmente, para que não haja problema no futuro,
No momento da assinatura do contrato, eu tenho 10 empregados. Até o final da quitação do contrato, lá como a lei fala, até o 60º dia após a última parcela, eu tenho que manter esses mesmos 10. Você pode, nesse intervalo de tempo lá, contratar mais 5, tenho 15, demitir mais 6, tenho 9, e vai fazendo esse balanço de acordo com a necessidade do teu negócio. Mas no final, você se preocupar, puxa, quanto que eu tenho no final? No mínimo, eu tenho que manter os 10. Quer ver um exemplo muito bom de empresas que são incentivadas aqui no estado pelo ICMS? Uma das obrigações de pilar que elas têm que cumprir é geração de emprego. Para elas serem incentivadas, ela tem que gerar emprego, elas têm que contratar. Senão, depois, nesse balanço, elas podem perder incentivo. Isso está expresso na lei que você tem que manter. O que vai acontecer? Se não ocorrer isso, o governo pode te executar de alguma forma pelo não cumprimento do contrato, ou às vezes não pode acontecer nada, mas o que está na lei é o que a gente tem que realmente cumprir. Tá? Com relação à sua segunda pergunta, que com relação a... Deixa eu ver se eu não anotei aqui, Becker. Qual que é a pergunta, a segunda? É o aval dos sócios. É sobre o aval dos sócios, Charles. Ele perguntou. É verdade. Sobre o aval dos sócios, tá. O aval dos sócios da garantia, na verdade, no Pronamp, seria a garantia... de imóveis, carro, alguma coisa nesse sentido. Agora, aí caiu isso. Na verdade, é o aval do sócio. O que é o aval? O sócio assina junto com a empresa. O próprio sócio é o avalista. Tá? Como a pessoa jurídica é uma entidade separada da física, se acontecer um cenário de falência concordata, se executa primeiro a pessoa jurídica e depois se executa como avalista e com o aval o patrimônio dos sócios, pelo contrato de financiamento do Pronamp. Então, a garantia, então, é o aval, aquilo que você se compromete a avalizar, ou seja, o sócio é o avalista, é o fiador dessa dívida para a empresa. Tá? Então, se a empresa pagar, não há que se falar em nenhuma garantia, nenhum aval, nenhuma execução por parte do governo com relação aos sócios. Tá? Ô Charles, e no caso de empresa individual de responsabilidade limitada? Porque aí o patrimônio da empresa responde somente o valor dela, né? Não compromete o patrimônio dos sócios. E aí, como que fica essa questão? Boa pergunta. A empresa individual é uma anomalia no Código Civil, tá? Por quê? É justamente isso que você falou. O patrimônio dela se funde com o do sócio, tá? Agora, não sei como que o banco vai interpretar essa questão da empresa individual. Diferente de uma Eireli, por exemplo, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Não, exatamente isso. Eu estou perguntando no caso da Eireli. Eu sou Eireli, por exemplo. Mas a Eireli, ela tem uma garantia do capital social de 100 salários mínimos. Na época que você provavelmente fez a integração do capital, você ingressou lá com 100 salários mínimos vigentes na época da integração. Na minha, acho que são 300 salários mínimos. Então, esse é um aval de garantia já do contrato social pelo capital social. Diferente agora, a gente tem uma nova figura aí, que é a sociedade unipessoal, criada agora aí nessa lei da liberdade econômica, que surgiu a empresa unipessoal, onde ela não limita o capital social, mas ela é uma sociedade, é diferente da empresa individual. Então, ela não cai penalizando o empresário na Eireli com um capital social alto, e ela também não incorre no risco do Código Civil de se misturar os patrimônios. Ela é uma sociedade unipessoal com capital social que você pode injetar aí no valor que você quiser. Então, isso vem mudando toda a sistemática. Automaticamente, você acaba matando a Eireli e a empresa individual, porque é muito melhor você abrir uma sociedade unipessoal. Tá? Ô Charles, eu queria só que você falou aí, né, para alguns, né, você está aí no Mato Grosso do Sul, né, aproveitando toda
essa beleza desse estado e você trouxesse aí um pouquinho do seu trabalho, né, que você falou, mas eu acho que você exerce aí um trabalho muito bacana e traz muita informação, né, através do seu canal, né, o Daniel até já colocou aqui no chat aqui, né, e aí com esse, para a gente poder fechar, né, eu queria que você trouxesse aí também essa explanação aí desse trabalho que você entrega, desse trabalho que você faz, né, aí e mensagem aí que você pudesse deixar para a gente poder aproveitar, né? Eu acho que já foi muito esclarecedor, né? Mas se tem alguma outra dica, né? Alguma outra cartada na manga que você possa contribuir aí para a gente nesse final aí também, né? Então, maravilha, Renes. Eu agradeço, tá? A gente tá, porque o papo tá bom mesmo. A gente está quase a 2 horas aí, então para mim é fantástico falar desses assuntos aí. Eu que te convidei para falar 40 minutos, né? É verdade. Deveria ter feito isso no início, mas a gente acha um pouco irrelevante, mas agora no final vou fazer só uma explanação rápida da minha formação, do que eu faço, até para vocês conhecerem o meu trabalho aqui. Então, eu sou graduado em Ciências Contábeis, tá? Tenho especialização pela FGV, tá? Especialização em tributos, tá? Hoje eu atuo como perito também na área tributária e trabalhista, e demandas também judiciais de liquidação de empresa. E alguns clientes começaram, como é que surgiu o canal, né? O canal, ele surgiu de uma demanda de um cliente, me explica isso. Aí o outro cliente me ligava, me explica a mesma coisa. Eu falei, poxa, e se eu fizesse um vídeo? Eu comecei a fazer vídeo mesmo e mandar no WhatsApp, né? Não, é legal, entendi bem. Aí o cliente perguntava a mesma coisa, né? Eu mandava o mesmo vídeo. Falei, poxa, esse negócio é bacana, né? Não precisa... Você explica uma vez, parece que já está esclarecido. Aí surgiu a ideia do canal, né? Inicialmente para fazer esses vídeos direcionados aos clientes e depois acabei abrindo, deixando público essa troca de informação, que eu falei um pouco disso com o Renes, eu acredito que essa troca de informação sem custo nenhum, isso é os novos tempos, é o que a gente está vivendo agora. Até o Renato, vê se não é o Renato que falou que tem 45 anos, Renato. O Renato tem 45 de profissão, né? Mas ele não parece, está bem conservado, mas o Renato já está chegando a 70 já. Não, legal. O Renato falou da idade dele, 45 também é a minha idade, e a gente vê o tempo passado, também me identifiquei muito com o que ele falou, mas a gente vê o futuro totalmente diferente agora, né? É um futuro que a gente compartilha material gratuito, né, de graça na internet, e eu recebo também vários canais de qualidade com boas informações. Então, fazer essa via de mão dupla, para mim, é muito prazeroso, porque eu não tenho custo também para receber informação de qualidade, então eu vou passar, que é esse bate-papo nosso aqui, passando informação realmente pesquisada, estudada, não achismo, com base na lei, de experiência própria do negócio, para poder passar. Então, são informações de qualidade, e essas informações também em vídeos curtos também, a gente preza, eu pelo menos prezo o tempo, não faço vídeos longos, né? Não tem vídeo meu mais que 10 minutos, a média é 5 minutos, são pequenas dicas ali, rápidas, onde você, puxa, tal negócio, o cara vai ali ver um vídeo de 5 minutos, esclarece muita coisa e não gastou tanto tempo, tá? Então, esse é o nosso trabalho. Também tem um escritório aqui de contabilidade em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, tá? E hoje a gente está aqui também atuando também um pouco em criptoativos e criptomoedas, que também eu acredito que seria um futuro aí para a nossa moeda tradicional. Então, eu tenho me especializado mais, então, em criptoativos, como entender isso, que até colegas da nossa área também não entendem muito bem isso, como declarar isso, que é uma forma nova de investimento. Também as ações e bolsa de valores, que agora também explodiu aí, né? Todo mundo, agora
renda variável para todo mundo, tal, mas aí como declarar isso no imposto de renda? Vocês vão ver bastante dica no canal falando de imposto de renda, de ações, criptoativos e dicas também tributária e trabalhista ali que impactam no negócio do pequeno empresário que a gente vem ajudando. É os pontos mais delicados hoje que eu vejo, né? Trabalhista e tributário é onde fere um pouquinho mais com força o empresário aí. Bom, no final, o Renes pediu qual que seria uma dica preciosa. Seria o empresário que não está fazendo, eu sugiro que faça. Se aproxime do seu contador. Às vezes, uma nossa formação que está mudando, tá? Eu acredito muito nisso. O contador ele tem que estar muito mais ombro a ombro. Poxa, a gente tem uma realidade do passado não muito boa, né? É guarda-livre, é burocrático, é o mal necessário, é aquela coisa toda. Hoje, se a gente pegar e esquecer como a gente está vivendo novas realidades de mercado, trazer a contabilidade, porque ela pode ser o quê? Estratégica para o negócio, se ela for bem utilizada e tiver com muita precisão. Tá? A contabilidade é uma linha histórica. A gente está no meio presente, onde eu preciso do passado para estar decidindo o futuro. O que nós olhamos aqui agora, há pouco, a taxa Selic passada para projetar o futuro. Então, a contabilidade, mesmo registrando o passado, ela pode ser muito estratégica, ter um negócio presente e no futuro. Dica, então, final, encerrando, se você não se aproxima mais do seu contador, eu sugiro que faça. Explore ele, dê uma apertada nele, lê alguma coisa na internet e comece a estimular ele. Mas isso aqui, como que funciona? Mesmo você já sabendo, para ver até qual profissional que está cuidando da tua empresa, afinal de contas, né? Que contador que eu tenho? Será que é um contador que está se atualizando? Será que é um contador que está vendo o que está acontecendo no mercado? Ou é um cara, puxa, que não me contribui em nada? Mas isso você é o empresário que vai dar aquela apertada nele e trazer. Então, eu acho que é bem estratégico você trazer a contabilidade. Se ela está interna dentro da tua empresa, se aproxime. Se ela está externa, também, hoje os canais não há mais desculpa, né? É o que a gente está fazendo aqui, distantes aqui. Você tem canais de se aproximar mais contador aí, para estar sugando, não é para sugar mesmo, essa é a palavra. Retire dele o conhecimento que ele tem para te ajudar na estratégia do teu negócio, tá bom? Agradeço todo mundo que ficou até o final aí, tá? Grande abraço para todo mundo aí. Valeu, obrigado. Muito obrigado, Charles. Obrigado a todos aí, né, que contribuem aí sempre para esse bate-papo muito sadio, né? A gente sempre programa aqui um horário, mas quando a gente vai ver, já passou desse horário e assim tem sido, né? Então, muito bom mesmo. Eu tinha uma expectativa e não fazia ideia que pudesse ser tão bacana assim, que a gente pudesse explorar aqui um tema e trazer esclarecimento à luz aqui, coisas que talvez pudesse ser simples, né, e possa ser simples, mas que traz um esclarecimento, né, principalmente na linha de crédito e nessa oportunidade fiscal que a gente pode explorar, né. Então, muito agradecido mesmo aí. Eu espero que você continue participando conosco nas outras, possa estar ali. O Marcelo, que estava aqui na sala, ele até saiu, ele vai fazer depois um bate-papo conosco aqui também, né? Estou olhando se é na próxima quinta ou na outra, agora eu estou sem agenda aqui, eu não me recordo. Mas ele é um especialista em Balt, anti-Balt, né? E aí, nesse momento aí, a gente buscar trazer cliente, trabalhar ali o cliente é bem importante. Eu acho que é um ponto também que a gente merece aqui explorar. Dia 23, eu estou com essa agenda agora, porque eu acabei de receber aqui uma mensagem. Nós vamos falar com o Jefferson, que é um consultor especialista em trazer investidor para dentro da empresa, né? Então, de repente, nesse momento nós estamos atravessando ali, né? Como é que eu capto investimento? Como é que eu preparo a minha empresa para poder receber um investimento, né? Qual que é o valuation da minha empresa? Como é que eu chego nele? Então,
dia 23, nós vamos bater uma bola aqui com um especialista que pode nos dar essas dicas aí, né? Muitas das vezes a gente tem ali a oportunidade ali e precisa só de repente, de corrigir ali alguns rumos governamentais e estruturar. E talvez esse momento seja um momento certo de olhar para dentro de casa, nesse momento que a gente estamos atravessando. Por isso que eu até te perguntei, Charles, e obrigado aí pela sua explanação, do que a gente pode pensar no viés fiscal e tributário para poder trabalhar o custo dentro de casa, né? O que a gente pode fazer nesse sentido, né? E aí, o intuito desse bate-papo foi muito nos preparar e como eu tenha falado lá nos grupos, eu acho que está no momento de nós fazermos algo pelo nosso cliente, né? Então, todos aqui têm uma carteira de cliente, é importante fazer essa parceria, entregar esse ponto lá, né? Então, muito grato, muito obrigado aí a todos, né, pela participação. E aí, Renato, Daniel, quem quiser aí comentar, né, falar alguma coisa, fiquem à vontade, fazer algum fechamento aí. E é só fazer um agradecimento e uma colocação, o quão é importante, cara, essas reuniões nossas. Teve dias que a gente teve 150 pessoas, outros dias 70, 40, hoje a gente teve um pico de 22 pessoas, mas não é isso que é importante. Eu participei de todas elas foram muito importantes para mim agora, nesse momento, como dono de empresa aí. Eu tenho aí, com as duas empresas, são quase 30 pessoas, dependendo do negócio, mensalmente, né? A gente não mandou ninguém embora, não dispensou ninguém. Eu sei o tanto que isso é difícil nesses tempos. Eu tive crise de ansiedade no início, pensei em desistir, pensei menos em me matar, mas eu pensei em muita coisa mesmo. E, assim, o que me ajudou muito foi aproximar das pessoas, né, e trocar informação, conhecer gente nova, ouvir palavras de pessoas de tudo quanto é canto aí do Brasil, igual o Charles agora do Mato Grosso, o Daniel, que eu já conheço, o Marco também, que eu me aproximei, que está lá no Sul, lá, o Marco está na Europa brasileira. Então, assim, é muito importante a gente se ajudar como empresário, como amigo. Eu acho que isso aí, a gente tem que virar essa chave e pensar que eu vivi 45 anos até agora, e eu espero viver mais 45 de uma outra forma, com outro tipo de pensamento, me doando mais, ajudando mais, passando, distribuindo informação. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem muita coisa para ajudar. É isso aí, galera. Só tenho a agradecer, viu? Vou ser bem breve aqui, só queria agradecer bastante o Charles, já me inscrevi no canal dele, recomendo todo mundo aí que faça o mesmo. Estava dando uma olhada nos vídeos lá, são bem bacanas mesmo, vídeos curtinhos. E assim, não sei se o Charles sabe, quase todo dono do software house tem uma visão um pouco distorcida de contador. É o arqui-inimigo do dono da software house, né? Fica aquela briga de informação, faz assim, não é assado. Mas é muito legal ver trabalhos de contadores como você que sim, desmistificam isso, né? Que mostra, como você falou, a gente tem que estar do lado do contador. O Marco Paulo já vem com esse discurso há um tempo também, né? O melhor amigo do dono da software house tem que ser o contador, ele que vai ajudar até a formar a carteira da software house. Mais uma vez, obrigado, Charles. Obrigado. Perfeito. Pessoal, boa noite, muito obrigado, descansem bem, espero vocês todos aí quinta que vem. Um abraço. Boa noite, pessoal. Até mais. Um abraço. Um abraço.